Próximo processo, senhora Ana Mota. Segundo item da pauta, processo número 00058, 030584/2015-77. Assunto: edição de resolução que regula o processo de registro prévio na prestação de serviço aéreo público de transporte no Brasil. Diretor-relator, Marcelo Pacheco dos Guaranis. Por favor, presidente, a leitura do relatório. Obrigado, senhores. Obrigado, Ana. Senhores, o relatório é bem extenso. Eu vou só passar rapidamente aqui por ele, introdução e conclusão principalmente, fazendo um comentário rápido no meio. Se precisarem de mais informações, por favor, me solicitem. Então, o objetivo, o Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos, por meio da nota técnica 9 de 2015, de 3 de novembro, propõe à diretoria colegiada submeter à consulta pública norma para regulamentar o processo de autorização, registro prévios, a prestação de serviços de transporte aéreo público de passageiros, carga ou mala postal, doméstico ou internacional, em substituição aos atuais normativos vigentes que regulamentam o processo de autorização de voos. Sobre a fundamentação jurídica, essa proposta originou-se na área competente, a SAIS, conforme disposto no artigo 39 do regimento. Os atos jurídicos foram apreciados pela Procuradoria, que emitiu parecer sobre o assunto. Sobre a motivação, ao estabelecer a ANAC como autoridade de aviação civil no Brasil, a Lei 11.182 também atribuiu a esta agência a competência de regular sobre as autorizações de pouso e decolagem de aeronaves civis no país. A regulamentação da autorização de voos comerciais vigentes foi elaborada pelo extinto Departamento de Aviação Civil, quando este atuava como autoridade de aviação civil no país e tem como característica impor uma série de controles prévios à operação de serviço aéreo no Brasil, os quais não fazem mais sentido diante da realidade atual da aviação brasileira. A época em que foram editadas as normas pelo DAC, a regulação do setor de aviação civil baseava-se em grande intervenção do órgão fiscalizador das atividades das empresas aéreas, seguindo as premissas do Código Brasileiro da Aeronáutica, no seu artigo 193. Artigo 193 da lei, é sempre bom citar o que o CBA previa. Serviços aéreos de transporte regular ficarão sujeitos às normas que o governo estabelecer para impedir a competição ruinosa e assegurar o seu melhor rendimento econômico, podendo para esse fim a autoridade aeronáutica, a qualquer tempo, modificar frequências, rotas, horários e tarifas de serviços e outras quaisquer condições da concessão ou autorização. A Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos expõe que a realidade do mercado de aviação civil mudou consideravelmente desde que foi estabelecida a liberdade de oferta e de tarifas, a livre concorrência e a gestão de riscos por parte dos regulados. A Lei 11.182 e seu artigo 48, parágrafo 1º, já incorporou essa nova dinâmica, dizendo que fica assegurada às empresas concessionárias de serviços aéreos domésticos a exploração de quaisquer linhas aéreas mediante prévio registro na ANAC, observada exclusivamente a capacidade operacional de cada aeroporto e as normas regulamentares de prestação de serviço adequados pedidas pela ANAC. Conclui a SAIS que não cabe mais à ANAC intervir na escolha ou configuração dos serviços que as empresas aéreas tenham a intenção de prestar à sociedade, tampouco nas tarifas. A agência é reservada o papel de regular e fiscalizar, conforme estabelece o artigo 8º, nos seus incisos 10 e 19 da Lei 11.182, que dispõe que cabe à ANAC regular e fiscalizar os serviços aéreos, produtos e processos aeronáuticos, segue por outros itens, e em seu inciso 19, regular as autorizações de horário de pouso e decolagem, observadas os condicionantes do sistema de controle de espaço aéreo e da infraestrutura aeroportuária disponível. Da análise de serviços aéreos comerciais, legado pelas leis, encontra-se apenas no CBA a provisão de autorização dos agentes aptos a realizar serviços de transporte aéreo regular e não regular, doméstico e internacional. Entretanto, não há definição do que seja regular ou não regular. O CBA, entretanto, não menciona os agentes estrangeiros e voos não regulares internacionais, que ficou por conta do Decreto 97464 de 89. Desta legislação foram criadas as IACs vigentes que regulamentam o processo de autorização, com a visão do que era voo regular, ou seja, o que o Estado autorizava como tal para exploração dada à análise de mercado feita pelo próprio Estado. Processo que vigora ainda hoje, mesmo em tempos de liberdade de oferta e tarifa trazidos pela lei da ANAC. Adicionalmente, a nota técnica da SAIS informa que o processo de autorização de voos é excessivamente burocrático, baseado em condicionantes que vão além da simples verificação da capacidade aeroportuária e aeronáutica, haja vista a definição do processo em tempo de controle de oferta e tarifa.
Este processo, entretanto, não se alinha com a perspectiva de regulação voltada para a prestação de serviço adequado, mas, em vez disso, constitui-se um entrave burocrático na cadeia produtiva do setor aéreo e uma barreira à entrada de novos competidores, ao mesmo tempo que não veda ações oportunistas de agentes que transvestem voos notoriamente regulares com rótulo de charter ou extra. Tal entrave está materializado principalmente pelos sistemas do OTRAN eletrônico e CIAVANAC, que abrigam os processos de OTRAN e voos não regulares, respectivamente, os quais não atendem de forma plena às necessidades das empresas em relação a mudanças constantes de malha, pois que esses sistemas não permitem ajustes com a celeridade necessária. Propõe-se, assim, nova regulamentação sobre o processo de registro prévio de prestação de serviço de transporte aéreo público no Brasil, que permita alinhar as atividades da ANAC com a realidade do mercado, bem como as práticas internacionais, observando o marco regulatório vigente. A partir daí, a SAIS faz uma série de apontamentos e análises sobre diversos aspectos da regulação. Acho que esses aspectos são todos colocados no relatório, fazendo crítica ao processo atual de OTRAN, aos diversos condicionantes que são impostos às autorizações de voo ainda nos regulamentos vigentes, todos no sentido de que esses regulamentos já não estão mais atuais com a situação que nós temos na aviação e não estão mais atuais com o marco regulatório vigente, derivado principalmente da Lei 11.182. De que no CBA vigorem alguns pontos que permitam grande intervenção do órgão regulador. Entendemos que hoje o ambiente regulatório e o marco regulatório vigente, principalmente depois da lei da ANAC, não permitiria esse tipo de entendimento. Então é importante fazer essa revisão do processo de OTRAN e importante fazer a inversão do processo de OTRAN. Lembrando que o OTRAN é um pedido de voo que a empresa faz à ANAC e a ANAC consulta os prestadores de infraestrutura para saber se há uma disponibilidade de estrutura. Nesses pedidos, que inicialmente eram até aprovados pela diretoria da ANAC até começo de 2008, os outros itens eram checados a cada voo, tornando cada vez mais burocrático o processo de voo e sempre mais moroso. Quanto mais rápido for esse processo, maior a possibilidade de concorrência, menor a barreira à entrada, maior a possibilidade de que as empresas prestem serviços a preços mais baixos. Então, isso tudo está descrito dentro desse relatório. Vou passar só para a conclusão dele. Conclusão, a SAIS conclui que a proposta descrita para o novo normativo vai ao encontro da necessidade de alinhar as atividades da agência com os procedimentos internacionais, no tocante a registro de operações de transporte aéreo e da obrigação da ANAC de revisar os atos normativos do setor, substituindo regulamentos oriundos do extinto DAC. O processo de registro proposto visa eliminar barreiras no que tange a procedimentos para registro e alterações de operações de transporte aéreo, o que, de certa forma, inibe a entrada de novos participantes no mercado de aviação civil nacional, constituindo uma real barreira à entrada. Considera ainda a SAIS que o processo proposto deixará mais claro o que deve ser a atividade da ANAC, das empresas aéreas, dos aeroportos e do DSEA. No caso dos aeroportos, por exemplo, estes assumirão a responsabilidade de gerir o próprio ativo, com prazos determinados de planejamento, operação e análise de operação com limite de ação entre as partes. Já o DSEA terá a competência de analisar os condicionantes de espaço aéreo por meio próprio, mas adequado ao sistema desenvolvido por aquela autoridade, sem a dependência de desenvolvimento ou adequação do sistema por parte da ANAC. Além disso, o registro significará uma otimização do processo, com impacto significativo no âmbito interno e externo da agência. Internamente, o registro exigirá reforço da atividade de fiscalização da prestação de serviço por parte da agência, realocando a mão de obra atualmente ocupada com a atividade de tramitação dos processos atuais de OTRAN. Externamente, o processo de registro terá impacto nas atividades de planejamento dos regulados. Um dos princípios que nortearam a construção do normativo é cobrar dos regulados uma maior aderência aos aspectos técnicos e operacionais homologados, certificados e concedidos pela ANAC, de forma que as informações sejam públicas e disponíveis. A agência poderá, então, focar na regulação e fiscalização do mercado, se tornando cada vez menos interventora e controladora de um processo burocrático, não condizente com a liberdade de rotas e tarifas vigentes, e principalmente ter instrumentos eficazes para realizar o acompanhamento da prestação do serviço aéreo adequado. Destaque, enfim, a superintendência que o processo atual de OTRAN traz a falsa sensação de que a ANAC tem controle de todas as autorizações emitidas, e a falta desta ferramenta poderá causar um colapso no sistema de aviação. Entretanto, a todo momento, tanto a SAIS quanto a CIA são testadas em receber pedidos que sequer poderiam ser solicitados, mas cabe à agência analisar e dar a negativa. Por vezes, a inadequação passa desapercebida e o pedido é aprovado pela ANAC. Por outro lado, aeroportos não desenvolveram na sua integralidade meios de analisar objetivamente sua capacidade frente aos voos que são demandados, nem de publicar a capacidade disponível. Tampouco conseguem obter meios próprios para mitigar ações perniciosas de reserva de infraestrutura ou mau uso de slots.
Para as empresas aéreas ainda, o OTRAN representa o passaporte para a reserva de infraestrutura, ao mesmo tempo que ingessa seu planejamento de malha. Aliado a tudo isso, o sistema atual foi construído com controles necessários, como numeração de voo por empresa ou trava de uso de voo diferente por dia da semana com o mesmo número. A Superintendência de Serviços Aéreos, após o recebimento do processo para essa relatoria, incorpora a versão modificada da minuta de resolução, com alterações pontuais, sobre as quais apresenta as seguintes observações. Na ementa, como são vários os tipos de serviços aéreos submetidos ao processo de registro, entendeu-se melhor deixar a ementa com um caráter geral e a delimitação do escopo da norma a cargo do artigo 4º. Artigos iniciais e definições. Todas as definições foram revisadas para dar maior clareza. Algumas definições consideradas desnecessárias foram retiradas. Sobre o artigo 3º, processou-se a simplificação, visto que a essência do dispositivo é caracterizar que o processo de registro, como aquele pelo qual a ANAC exerce a sua competência de autorizar a prestação de serviços aéreos. Novo artigo 5º, em que se busca consolidar a redação do artigo 7º. O texto anterior continha dispositivos redundantes ou sem conteúdo normativo. No artigo 6º, procedeu à alteração da redação para aumentar a clareza do texto, sendo retirada a previsão de suspensão do registro, visto que a SAIS considerou que o conceito não estava bem desenvolvido e poderia resultar em situações indesejáveis. A retirada da expressa previsão de suspensão do registro não retira da ANAC, por óbvio, o poder de retirar a autorização de registro, acaso faltem os requisitos necessários. O capítulo 3 foi alterado a fim de simplificar o processo de registro das operações de empresas aéreas estrangeiras. Para as empresas autorizadas a funcionar ou operar no país, bastará o registro, conforme previsto para as empresas nacionais. Para as demais empresas aéreas estrangeiras, deverá ser enviado o formulário de acesso ao mercado. O artigo 9º altera a minuta original, fixando que não haverá mais necessidade de emissão de uma autorização pela ANAC para esses casos. Bastará o envio do formulário à agência. Nos incisos do artigo 10, as condicionantes para a prestação de serviços especificados no caput foram reescritas para aumentar a clareza do texto e para inserir a SAC no contexto, visto que interesse público pode ser encarado como critério político. O capítulo 4º foi alterado para a simplificação do processo de registro das ligações aéreas sistemáticas. No capítulo de sanções, foram retiradas algumas considerações irrelevantes e foi incluído texto para indicar a aplicação do fator multiplicativo previsto no anexo. Foi retirada ainda a previsão de sanção que configurava bis in idem e foi proposta uma dosimetria mais adequada. Finalmente, a SAIS submete nova versão de minuta final de resolução à apreciação da diretoria, justificando as alterações processadas na minuta original. Explicita, em suma, que o controle atual da agência é focado em processo. Quanto à proposta de registro, visa a fidelidade de planejamento das operações aéreas e a atribuição de responsabilidade dos agentes envolvidos. É o relatório. Pergunto aos senhores se há alguma dúvida, questionamento sobre o relatório. Não. Passarei ao voto, então. Trata o presente, então, processo de proposta que regulamenta o registro dos serviços aéreos a ser submetido à consulta pública, substituição aos atuais normativos que regulamentam o processo de autorização de voos, que visam atingir os seguintes objetivos. Primeiro, correção dos problemas atuais. O fato da proposta do registro não ter viés de autorização da ANAC sobre os horários de pouso e decolagem dos voos corrige a deficiência do processo atual de OTRAN, que permite a inadequada utilização da aprovação de voos da agência como reserva de infraestrutura. Adicionalmente, dispõe do registro de prazo de validade, as situações de eventual uso inadequado de infraestrutura têm seus efeitos negativos limitados no tempo e obrigatoriamente serão revistas, assim como as condições de atendimento exigidas pelo aeroporto. O sistema provoca a coordenação direta entre empresa e administradores aeroportuários, eliminando grande parte da duplicidade de pareceres sobre o mesmo aspecto, como ocorre no processo atual, restringindo aos aeroportos, com restrições operacionais, as situações passíveis de convalidação de parecer. Essa convalidação, que visa mitigar o risco de operações fora dos padrões de segurança, deve ter sua incidência decrescente, fruto do natural amadurecimento do sistema. A alocação direta de infraestrutura junto aos entes responsáveis elimina também o compromisso da ANAC em dispor de sistema que inclui informações que atendam exclusivamente às necessidades dos aeroportos do DSEA, mas que não agregam qualquer valor enquanto serviço aéreo, tais como trilho de aeronave ou aeroporto alternativo. Além disso, possíveis regras estabelecidas por esses membros sobre o processo de alocação, desde que não impliquem em falta de isonomia ou discriminação na alocação de infraestrutura demandada, poderão ser controladas diretamente pelos aeroportos ou pelo DSEA. Efetivamente, a flexibilização do sistema a ser implantado, ao par de eliminar as dificuldades atuais, refletirá o planejamento real das empresas aéreas. O segundo objetivo seria a reconfiguração de responsabilidades.
A nova perspectiva regulatória, advinda do processo de registro prévio de serviços aéreos, implica em reconfiguração de responsabilidades dos autores do processo atual: empresas aéreas, administradores aeroportuários, órgãos de controle do espaço aéreo e a própria ANAC. As empresas que prestam serviços aéreos têm estabelecida de forma transparente sua situação de registro para operar, ou seja, são conhecidos os seus graus de habilitação. Nessa modelagem, não cabe à ANAC verificar a priori se a solicitação da empresa está de acordo com todos os requisitos previamente acordados e que devem ser obrigatoriamente respeitados, exceto em casos específicos de isenção de requisitos. O sistema de registro proposto, além de desonerar as empresas aéreas de exigências administrativas morosas, implica no comprometimento destas com a elaboração de seu planejamento de voos e respectiva execução, propiciando informações consistentes da agência. Na ausência destas, a empresa estará sujeita a sanções. Com relação aos aeroportos, estes terão maior autonomia na administração de sua própria infraestrutura, sobre a qual conhecem as disponibilidades e restrições. Não tendo registro, nova modelagem, caráter de autorização da ANAC e tendo prazo de validade, as empresas aéreas não poderão se impor perante os aeroportos contra a infraestrutura alocada, como atualmente fazem com o OTRAN, o que, na pior hipótese, implica em limitar no tempo a má utilização de infraestrutura aeroportuária alocada e, na melhor hipótese, conduzirá as empresas a fazer uso adequado da infraestrutura para ter direito à prioridade em períodos subsequentes. Os aeroportos, por sua vez, serão transparentes na limitação na disponibilidade de sua infraestrutura, divulgando capacidade de pátio terminal e as condições operacionais de acordo com as certificações e homologações recebidas da ANAC, permitindo eficiência e isonomia na alocação de infraestrutura. O modelo implica que os aeroportos definam forma de coordenação por meio de sistemas próprios ou, caso desejem, está aberta a possibilidade de utilizarem o sistema desenvolvido pela ANAC específico para a consulta de infraestrutura. A comunicação entre o DSE e os aeroportos deve ser definida entre os dois entes, de modo que as bases de informações sejam consistentes, auditáveis e que garantam transparência para as empresas aéreas e seus representantes. Com relação ao órgão que gerencia o espaço aéreo, não compete à ANAC regular suas atividades, sendo que está atribuída a essa autoridade a divulgação das capacidades de pista dos aeroportos e as respectivas regras de alocação, que deverão ser consideradas pelos aeroportos quando a alocação da infraestrutura aeroportuária é solicitada pelas empresas. No processo atual, o DSE faz a alocação de horário considerando a capacidade do tráfego aéreo da pista de cada aeroporto. O aeroporto considera apenas suas capacidades de pátio terminal. Essa situação faz com que os aeroportos não respondam por toda a sua infraestrutura, impedindo a otimização das mesmas. A norma de registro proposta pressupõe que o DSEA divulgue para os aeroportos as respectivas capacidades de pista e regras de alocação e os aeroportos aloquem as demandas de voos das empresas considerando toda a sua infraestrutura, respeitando os dados do DSEA para que se garantam pousos e decolagem com a segurança necessária. A ANAC deverá reforçar seu papel de fiscalizador, utilizando os dados de registro e de venda de serviços, bem como os dados dos aeroportos e do DSEA para fiscalizar a atuação dos operadores aeroportuários e das empresas aéreas, de forma que efetivamente prestem serviços adequados, atendendo a padrões de segurança operacional previamente estabelecidos. A proposta de registro tem como objetivo principal estabelecer regras e procedimentos que visam a fidelidade dos dados relativos ao planejamento das empresas que acessam o mercado brasileiro, bem como atribuir as devidas responsabilidades aos agentes envolvidos. Além disso, a base de registro fornecerá informações ao consumidor sobre a validação de seus voos pela ANAC e será utilizada também como referência para o planejamento de ações de fiscalização e vigilância continuada por parte da agência, sem abrir mão da exigência de que as empresas aéreas realizem operações no território brasileiro, atendendo a requisitos de segurança. A SAIS, após o recebimento do processo, por essa relatoria, incorporou ao processo versão modificada da minuta de resolução, com alterações que majoritariamente inserem aperfeiçoamentos de forma a proposta. E, oportunamente, simplifica o processo de registro das operações de empresas aéreas estrangeiras, bem como o registro de ligações aéreas sistemáticas. A nova versão aperfeiçoa o processo de sanção ao eliminar algumas consideradas irrelevantes e propõe dosimetria mais adequada. Observado o exposto pelas intervenções no processo das áreas técnicas envolvidas, que os aspectos jurídicos envolvidos foram apreciados pela Procuradoria Federal junto à ANAC, entendo que a formalização da matéria está madura para a sequência no ordenamento administrativo, mediante a exposição da proposta à consulta pública. Diante dos argumentos apresentados nos autos do processo, voto então favoravelmente por submeter à consulta pública por 30 dias proposta de resolução que estabelece regra para o processo de registro dos serviços aéreos. Voto ainda pela realização de consulta de audiência pública presencial para a discussão com a sociedade, tendo em vista ser importante colher as informações das empresas, dos aeroportos, numa sessão que se explique bem essas regras, ainda que a área técnica tenha
já conversado extensamente com todos os entes do setor sobre o assunto. Pergunto aos senhores como votam. Acompanho. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Obrigado, senhores. Então, aprovado o voto. Realização de consulta pública sobre a norma de registro e monitoramento. E a audiência pública presencial em data a ser marcada. Parabenizo a superintendência pelo serviço, pela nota. Nota realmente muito boa. Em um momento histórico de finalização final do OTRAN como ele existe hoje. Parabéns. Presidente, só para lembrar uma solicitação, no que diz respeito a, no momento da consulta pública, fazer a alternância, né? A possibilidade de não apenas consultar em relação a quanto a cidade não provida, mas também em relação a aeroporto não provido. Perfeito, bem lembrado pelo diretor Botelho. Discutimos bastante na diretoria sobre os limites, ainda que não seja o objetivo principal da norma. O objetivo principal é alterar, inverter a ordem de pedido de voos, para que a gente faça o registro após o voo ter sido negociado entre a empresa aérea e os provedores de infraestrutura. Alguns outros itens foram, da nossa regulação, do nosso marco regulatório ainda histórico do DAC, foram limpos e estão sendo ajustados e revistos nessa norma. Um desses pontos importantes são as linhas aéreas sistemáticas, né? Como a agência permitirá a prestação de serviços regulares por empresas de táxi aéreo. A proposta que está feita na resolução, ela prevê que apenas possam existir linhas aéreas sistemáticas quando uma das cidades não tenha nenhum voo regular partindo dessa cidade, com nenhum outro aeroporto. Então, essa é a proposta que tinha vindo da área técnica, estou acatando no relatório e no voto, mas na nossa reunião prévia de diretores, chegamos à conclusão que era muito importante testar os limites disso, em que poderia se chegar também à possibilidade de ter linhas aéreas sistemáticas entre cidades que não têm linhas entre si, podendo essas cidades já terem outros voos regulares, mas entre si elas não teriam uma linha regular, então essa linha de táxi aéreo poderia ser uma linha exploratória para uma eventual linha regular, nos mesmos limites estão aqui. A discussão que nós tivemos era como colocar isso em consulta pública, optamos por deixar esse texto na resolução que vai ser publicada na consulta, mas no preâmbulo da consulta, colocar essa possibilidade, a gente descreve isso melhor para a Secretaria-Geral depois, deixar essa possibilidade de alternativa de texto, e na audiência pública também esclarecer isso para as pessoas, para colher as informações necessárias dos eventuais interessados. Certo? Só um adendozinho que a gente menciona, aí que isso foi colocado pelo senhor, a situação da rota, né? Mas existe também aquela possibilidade de nós analisarmos a situação em que há o aeroporto, mas há também um aeroporto secundário que não está... Então, não só quando as cidades não são ligadas, mas quando pode haver um outro aeroporto na cidade que não é ligado àquela, que não tem nenhum voo regular, e não tem voo regular com uma outra cidade, e aí poderia ter a exploração também de linha aérea sistemática. Então, seriam 3 níveis. Primeiro, uma cidade em que não tem nenhum voo regular e permitiria-se linhas aéreas sistemáticas para ele. Segunda possibilidade, entre cidades que, ainda que tenham voos regulares com outras cidades, entre si não têm voos regulares. E uma terceira possibilidade seria, no caso em que entre determinadas cidades pode já haver voos regulares, mas pode haver aeroportos naquela cidade em que não há voo regular e poderia ter uma linha aérea sistemática. Então, são os contextos mais restritivos a mais abertos. Esses são os cenários que a gente gostaria de ouvir a sociedade. Certo? Certo. Então, bom. Obrigado. Muito obrigado, gente. Aprovado, então. Com a palavra a senhora Ana Mota. Só uma correção, a Ana Mota está fazendo a correção dos termos. É audiência pública documental e presencial, tá? Os termos corretos, não a consulta pública. Então, a gente aprova a realização de audiência pública documental e presencial. Muito obrigado.